E chegamos finalmente à sexta aparição de 13 de outubro de 1917. Diz Irmã Lúcia: chegados à cova da Iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois vimos o reflexo da luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Que é que você me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra. Eu sou a Senhora do Rosário. Que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores, etc. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto triste, disse: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Dá-se então o grande milagre, prometido 3 meses antes, como prova da verdade das aparições de Fátima. Para a chuva e o sol por 3 vezes gira sobre si mesmo, lançando para todos os lados feixes de luz de variadas cores. Parece, a dada altura, desprender-se do firmamento e cair sobre a multidão, que vive momentos aterradores. Após 10 minutos de prodígio, tomou o sol o seu estado normal. Entretanto, os pastorinhos eram favorecidos com outras visões. Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o Menino Jesus e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com uns gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me davam a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Foi, portanto, esta visão que unicamente os 3 pastorinhos tiveram, não só de Nossa Senhora, mas também vestida sob a aparência de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, e, portanto, e também São José com o Deus Menino a abençoar o mundo. Portanto, vemos aqui que também esteve presente, portanto, a Sagrada Família, a bênção sobre a família, que é o núcleo de toda a sociedade e do qual todos nós nascemos e que é importante para preservar na sociedade. Ora, isto era foi um dia de muita chuva, quase torrencial. As pessoas caminharam quilómetros e quilómetros a chegar até aqui, quem sabe se até dias, porque calcula-se uma multidão aproximada de 70 mil pessoas que estiveram aqui presentes nesse grande milagre do sol, dos quais os meus avós foram também testemunhas presenciais, e portanto elas estavam todas repassadas de água, as vestes, tudo, enlameadas de terem que, por estes caminhos, todos estes, até aqui à cova da Iria, chegarem cá. E depois deste grande milagre do sol, estava tudo completamente seco, como num dia de verão, como se não tivesse caído uma só gota de água. Portanto, um milagre desta magnitude, unicamente o Criador do céu e da terra o podia ter operado, porque mesmo que alguém queira dizer que foi algo psicológico da multidão que imaginou ver isto ou aquilo, não, era real, porque o facto de ter estado um dia de chuva torrencial e a seguir estar tudo completamente seco, até as vestes das pessoas, que naquele tempo levaria vários dias a secarem, portanto é mais que evidente que realmente isto foi algo que só mesmo poderia vir a ser a prova final de que realmente era Nossa Senhora que se aparecia aqui. E portanto, em relação à mensagem de Nossa Senhora neste dia de outubro, podemos também refletir como ela quis
guardar para a última aparição a revelação do seu título como Nossa Senhora do Rosário. Portanto, isto só nos diz da importância que o céu confere à oração do texto do Santo Rosário. E aqui estamos nós, portanto, neste ambiente do santuário, onde veio a ser construída aquilo que ela pediu, uma capela em sua honra. Como sabemos, a primeira capela foi a Capelinha das Aparições, que foi começada a construir no ano seguinte, em agosto de 1918, com aquele pouco o dinheirinho que as pessoas iam deitando. Mais tarde, em 1921, foi destruída por uma bomba, por um ataque terrível dos ateus, daqueles que inimigos da Igreja. Felizmente e providencialmente a imagem da capelinha não estava lá, estava guardada pela Dona Maria Carreira na moita, na sua casa, porque já pressentia-se que alguma coisa ia acontecer e ela guardava a imagem em sua casa lá na moita e, portanto, não aconteceu felizmente nada à imagem da capelinha, que é já do ano de 1920. E no ano de 1928 foi lançada a primeira pedra da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que foi consagrada em outubro de 1951 pelo cardeal Tedeschini, que veio como legado do Papa Pio XII para consagrar a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E que interessante, aqui nessa altura revelou que a sua santidade, o Papa Pio XII, tinha tido a graça de ter visto também o milagre do sol repetido para ele nos jardins do Vaticano. E isso aconteceu, sabe-se historicamente, depois de ele ter declarado no dia 31 de outubro de 1950 o dogma da Assunção de Nossa Senhora. E foi após essa declaração do dogma, nos dias seguintes, que ele teve essa graça de nos jardins do Vaticano ter visto repetido para ele o milagre do sol de Fátima. Portanto, certamente ele aqui ter-se-á dado conta da importância da mensagem de Fátima para toda a Igreja, para o mundo inteiro. Anos antes, já tinha enviado o cardeal Mazella, em 1946, no dia 13 de maio, para coroar a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que foi coroada com aquela coroa valiosíssima, que hoje está aqui no Museu Luz e Paz do Santuário, que se pode visitar, com todo o outro, grande parte do ouro que foi oferecido pelos peregrinos e muitas outras ofertas, como dos papas que visitaram Fátima e não só, e que está aqui, que é muito interessante para visitar. Essa coroa, como sabemos, foi feita com o ouro que as mulheres portuguesas quiseram oferecer a Nossa Senhora com muito sacrifício, os seus anéis, os seus pendentes, os seus brincos, etc., os seus fios, em ação de graças por Portugal ter sido poupado à guerra civil espanhola, que não chegou até cá, e sobretudo à Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi em ação de graças. Mas a pérola mais preciosa que tem essa coroa hoje, como sabemos, era nem mais nem menos que exatamente a bala que trespassou o corpo de sua santidade, o beato Papa João Paulo II, naquele 13 de maio de 1981, naquele terrível atentado. Podemos perguntar como foi possível tão horrível atentado a um santo padre, Papa, que representa São Cristo aqui na Terra, o vigário de Cristo. Isto pode-se compreender também nas palavras de São Paulo, o mistério da iniquidade. Deus às vezes permite algo terrível, permite que aconteça, mas tem o imenso poder de transformar isso numa coisa muitíssimo maior. E que foi o que veio a acontecer. Este Papa, que já tinha sido convidado pelo segundo bispo de Leiria, Dom João Pereira Vença, a vir a Fátima quando era cardeal de Cracóvia, e nunca lhe foi possível vir, acaba por vir a Fátima precisamente para agradecer a Nossa Senhora ter-lhe salvado a vida naquele fatídico 13 de maio de 1981. E é claro que esta terrível iniquidade deste atentado foi como uma grande pedra no charco que criou grandes ondas de admiração em todo o mundo, mas não só na nossa Igreja Católica, mas como fora, mesmo no mundo pagão, porque como foi possível que um atirador daqueles que tão certeiro não tivesse acabado com uma vida humana. Obviamente todos nós, e a nossa fé, que temos, foi este o grande milagre de Nossa Senhora de Fátima. Mas, portanto, tudo isto projetou a importância da história de Fátima, da mensagem de Fátima para o mundo inteiro. E
E como sabemos, e como é histórico, este foi um dos pontificados maiores de toda a história da Igreja, Sua Santidade, o Beato Papa João Paulo II, e que, por onde passou por todo o mundo, deixou tanto amor, deixou a profundidade, a veracidade da Palavra de Deus, do Evangelho, e o seu testemunho extraordinário, que não há palavras quase para descrever. E com quanto amor ele vinha sempre aqui, e veio cá 3 vezes. Em 82, em 13 de maio de 82 pela primeira vez, depois veio 10 anos depois do atentado em 1991, em 13 de maio, e veio finalmente já com grande dificuldade de saúde, na sua doença, na sua idade, veio no ano 13 de maio do ano 2000, precisamente para beatificar os pastorinhos Jacinta e Francisco. E foi aqui nessa altura que o seu secretário de Estado, o cardeal Sodano, leu para todo o mundo a 3ª parte do segredo, que é, portanto, aquela montanha de mar onde está a cruz de Cristo, Cristo na cruz, onde está um Papa ajoelhado junto à cruz a ser assassinado e a ser morto, não por um atirador, mas por vários militares. E tem sido dito que isto significa uma situação política, portanto não foi só o atentado de Aliaca no ano de 81, isto significa que no futuro o Santo Padre será mesmo assassinado e, portanto, será o poder militar civil que se voltará contra a Igreja, portanto será a perseguição futura que ocorrerá, a grande purificação que ocorrerá no mundo à Igreja Católica e aos cristãos em geral, certamente. E aí, pois, nessa montanha, como descreve a irmã Lúcia, os mártires, os cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e milhões de fiéis. Mas vê-se também nessa visão anjos com cálices que recolhem o sangue dos mártires, e é esse sangue dos mártires que irá converter milhões de nossos irmãos que estão fora da salvação neste momento, ou irão estar nessa altura. Também se vê aí, nessa visão, como diz a irmã Lúcia, um anjo com uma espada de fogo prestes a castigar o mundo, mas a mão de Nossa Senhora segura essa espada, e depois as palavras penitência, penitência, penitência. Portanto, é pela penitência e oração que se pode mitigar que esse grande castigo, essa purificação não seja tão tremendo, tão terrível. E isto é importante a fixar sobre este 3º segredo. Obviamente que este 3º segredo também contém em si aquilo que já aconteceu no século XX, as guerras tremendas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com as mais de 50, 60 milhões de mortos, as perseguições que houve em várias nações, depois todo do comunismo, todos os regimes políticos que perseguiram e fizeram muitos mártires. Mas há uma parte do segredo que ainda não está cumprida, que é várias nações serão aniquiladas. Essa ainda está por cumprir. E, portanto, ao vermos isto e pensarmos isto, nós só temos que pensar que realmente, por cada dia de vida que temos, cada dia de paz que temos, cada dia que temos pão para comer, quantas graças temos que dar a Deus, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer no dia de amanhã, ou no próximo semana, no próximo mês. Por isso temos que viver dia e ser fiéis, rezar o terço todos os dias e começar a fazer a devoção dos 5 primeiros sábados. Porquê? Esta devoção leva, obviamente, a uma grande conversão, porque se tentarmos em cada primeiro sábado ir à confissão, para podermos ir à comunhão em estado de graça, depois rezarmos o terço, que já temos que rezar todos os dias, e depois fizermos mais os 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, meditando um ou mais mistérios do Rosário, se fizermos isso 5 meses consecutivos no primeiro sábado, Nossa Senhora promete que à hora da morte virá com todas as graças para nos salvarmos. Ora, isto é importantíssimo, porque nós não sabemos, ninguém pode dizer quantos anos vai viver de vida ou o que vai acontecer na sua vida. E muitos de nós poderemos, em fases de vida,
começar a ser mais infiéis ao Senhor, ou até quase a perder a fé, ou até estar afastados da vida de graça, e portanto a morte pode nos surpreender de repente, num acidente ou numa doença de noite que não contamos, e temos que dar contas a Deus. Portanto, se cumprirmos os 5 primeiros sábados, temos essa promessa de Nossa Senhora que iremos ser salvos. Ora, isto é importantíssimo. E portanto, quem já conseguiu fazer os 5 primeiros sábados, claro que depois já não consegue parar. Cada primeiro sábado, e é interessante que hoje é exatamente o primeiro sábado de janeiro do ano 2012, cada primeiro sábado é um dia de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, é bom que continuemos a oferecer nos primeiros sábados a comunhão em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Porque Nossa Senhora também disse que a conversão da Rússia, portanto, o que significa a conversão do mundo ateísta, do materialismo, está dependente ainda de que haja suficientes comunhões reparadoras nos primeiros sábados, de nós católicos. Portanto, isto é uma grande missão que todos nós católicos temos e que temos que pensar nela. Portanto, para ajudarmos à conversão do mundo, mesmo dentro da nossa igreja, quantos cristãos afastados da fé ou fora da vida de graça, passemos a ter esta devoção, que cada primeiro sábado é um dia de reparação, e vamos tentar ir à confissão, seja antes ou depois, como está prescrito, e oferecer essa comunhão em reparação ao Imaculado Coração de Maria. É desta maneira que podemos alcançar a paz para o mundo e a salvação das almas.